Nas últimas semanas, o jogador iraniano do Futebol Clube do Porto, Mehdi Taremi, tem sido o alvo da comunicação social e dos inimigos do Futebol Clube do Porto. Tem sido enxovalhado, desrespeitado, insultado e tem ocupado as primeiras páginas do jornalixo deste país. E a campanha vergonhosa feita contra o iraniano ainda vai apenas no adro. Queres saber mais? Então, fica aqui comigo. Antes de prosseguir, gostava de te convidar a inscrever-te no canal Malha Azul e Branca, se és novo, claro, ou então, se já estás inscrito, partilhe este espaço para chegarmos a mais pessoas. Para isso, basta que cliques no botão subscrever ou, em alternativa, partilhares o link do canal nas tuas redes sociais. Posto isto, vamos então para o vídeo desta semana. Durante os tempos mais recentes e durante horas a fio, promoveram-se debates televisivos para se discutir Taremi. Se Taremi é ou não um ladrão de penaltis, um simulador, um aldrabão ou um enganador. O jogador foi e continua a ser perseguido por esta comunicação social ao serviço do benfiquistão. E não vai parar até conseguir os seus intentos. Os insultos, as manobras de bastidores, as campanhas baixas e rasteiras vão prosseguir o seu caminho através do jornalixo que domina e impera neste país ao serviço dos clubes da capital, sobretudo o regime do benfiquistão. Mas, da nossa parte, não nos calaremos e não vamos deixar a tinta correr. Muito menos vamos compactuar com este tipo de manobras sujas e ordinárias. O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, por exemplo, apelidou de idiota um repórter da Sport TV porque o mesmo ousou provocar o jogador com questões absurdas no final de um jogo. Sérgio Conceição, por sua vez, recusou-se a prestar declarações no Estoril em solidariedade com a perseguição mediática a Taremi. Nas redes sociais, as discussões, os insultos, os comentários depreciativos e também idiotas tiveram também o seu eco. Até mesmo entre idiotas portistas ou que se dizem ser portistas. Esses são os piores porque servem a comunicação social, funcionando, direi, como armas de arremesso contra o próprio clube. É assim na questão Taremi, é igualmente na questão da SAD e dos seus administradores. É exatamente o mesmo que se passa nas campanhas contra o presidente do clube, homem que com 40 anos disto transformou um clube de província num clube mundial. Os portistas, ou os idiotas que se dizem portistas, deviam era lamber o chão pisado por Jorge Nuno Pinto da Costa. Deviam limpar a boca antes de soletrar o seu nome. Enojam-me, dão-me asco, causam-me urticária esta gente. Passar a vida nas redes sociais a insultar o clube, a SAD, o presidente, o Taremi, o Sérgio Conceição, só estão a fazer mal ao clube e a servir os reais interesses da capital, funcionando como autênticas lanças contra o próprio Futebol Clube do Porto. Alguns deles direi que fazem-no de propósito, porque querem derrubar o clube a toda a força, porque querem afastar a direção, porque querem o poder para irem para o próprio clube servir os seus propósitos. E além disso, espalham como ventoinhas toda a trampa para depois promover o insulto entre tolinhos e idiotas. Sim, e o caso de Taremi não foge nada à regra. Incrível como ditos esportistas vão na onda, concordando muitas vezes com o que se escreve e com o que se diz sobre o jogador iraniano. Pois, para mim, Taremi é grande, Taremi é um baluarte, Taremi é um símbolo. Taremi mostrou ter grande caráter e personalidade. Porque quando as coisas apertaram, quando a pressão aumentou, quando a tensão na sua vida pessoal se revelou, manteve-se e mantém-se em grande a fazer o que melhor sabe, jogar futebol. Não se deixou abater, não se deixou influenciar, não quebrou perante as campanhas infames, porcas, rasteiras e ordinárias que lhe movem. A certo que Taremi não anda feliz, nota-se. Taremi anda preocupado, Taremi está apreensivo, mas jamais se deixará afetar pelos porcalhões que fazem de futebol uma latrina. Taremi tornou-se numa bandeira no protesto contra a morte de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos espancada às mãos da tenebrosa polícia da moralidade iraniana. A rapariga curda que cometeu o crime
de ter colocado mal o seu véu islâmico em plena rua e foi por isso assassinada cruelmente. Após a morte de Amini, as ruas do Irão encheram-se de mulheres em protesto, protestos que levaram a mortes, a prisões e a ameaças por parte do Estado Islâmico. Taremi, a maior estrela de futebol iraniano, sabendo dos riscos que podia correr, sabendo das ameaças à sua própria família, manifestou publicamente a solidariedade para com as mulheres e em particular com Amini. A sua influência no Irão é grande e, com isso, levou outros jogadores e uma boa parte do povo com ele. Com isso, também passou a ser um alvo, mas desta vez um alvo muito sério de um regime ditatorial. A conspurcada comunicação social que fez perante isto? Nada, rigorosamente nada. Abafou e relativizou esta enorme postura e atitude tomada por Taremi. No entanto, a imprensa da capital não se coíbe nem se coibiu de continuar a falar dos pseudo-mergulhos de Taremi. Isso é o que importa mais para estes personagens da capital, mesmo que os factos não correspondam à verdade. Importa-se denegrir, atacar, falsear, manchar, adulterar e atingir Taremi, mas enaltecer a tomada de posição do iraniano que arrisca a vida em nome de uma consciência de bem, de uma espinha direita, isso já não o faz e já não lhe interessa para nada. O que Taremi disse tem consequências. É preciso que as pessoas tenham bem consciência disso. É por isso que, ao defender a jovem Amini, ao atacar a repressão do governo do seu país e a cegueira moral dos ayatollahs, Taremi sabe que está a arriscar no limite a sua própria vida. Agora, implantar campanhas contra o jogador, vir falar de piscinas, de taranautis, de enganadores e de encantadores de serpentes, que triste país este, que mentes tão pequeninas e tão mesquinhas que pairam neste país plantado à beira-mar. E não satisfeitos com isso, promoveram nova campanha contra o jogador. Curiosamente, na semana em que o Futebol Clube do Porto recebe o Benfica. Desta vez, através da mentira. Sim, da mentira. Nas redes sociais e em contas afetas ao inimigo, Taremi foi alvo de mais uma campanha, desta vez por motivos políticos. Foi colocado a correr de que o jogador iraniano afinal é apoiante do regime do Irão. Qual é afinal a intenção? Claramente promover o ódio, dividir massas, tentativa de desestabilizar o jogador, atingir o atleta e consequentemente condicionar o Futebol Clube do Porto. Ao que chegam estes escroques que plantam e alimentam estas fake news. Depois de Taremi ter assumido uma posição de grande coragem, de grande caráter, de grande risco, os escroques do costume fabricaram uma historieta para contradizer precisamente as posições tomadas pelo jogador portista. Isto é digno de um bando de alucinados e de ordinários. Só que as campanhas também servem para ser, digamos, desmontadas e desmascaradas. E neste capítulo tenho que fazer justiça e deixar uma nota de grande apreço e de grande profissionalismo ético à SIC, que na sua edição semanal da rubrica Polígrafo desmistificou por completo esta lenga-lenga de Taremi para o regime iraniano, promovida pelas redes informais ao serviço do benfiquistão. No entanto, desenganem-se. Taremi é grande, repito. Joga a bola, joga muito futebol com classe mundial. E Taremi e os seus companheiros vão lutar e vão continuar a defender as cores azuis e brancas rumo ao título nacional. No fim, cá estaremos todos para fazer as contas. Não há vencedores antecipados. Há sim que apoiar sempre. Nunca devemos deitar abaixo o clube, nunca devemos abrir a boca para dizer M's de porcaria, para dizer asneiras, para embarcar em campanhas e a idiotices. Acordem, portistas. O inimigo está à vossa volta para vos virar contra o próprio clube e contra todos os que servem e o apoiam. E aqueles que se dizem portistas e apoiam intencionalmente estas campanhas, sei muito bem o que querem. Tem de vergonha, portistas da treta. Tem de vergonha. E hoje fico-me por aqui. Para a semana, regresso com a estreia de uma nova reportagem no canal. Até lá, deixa-me aqui embaixo o teu comentário construtivo para comentares esta polémica. Nós vamos voltar a ver-nos na próxima semana para mais um vídeo. Um abraço e até lá.